E começo com a primeira pergunta para o Armínio, pensando em termos de economia global e o que significa em relação ao Brasil. Por várias razões, pode ser um cenário muito favorável para economias emergentes, né, entre muita liquidez, juros negativos, possibilidade de capital entrando em países emergentes. Pode ser um ano muito bom de commodities e o investidor procurando retorno. Então, a dúvida é se a gente vai se beneficiar desses parâmetros, é suficiente para a gente postergar reformas? Como é que você vê a parte externa se conjugando com a parte doméstica, Armínio? Eu já vejo a resposta muito embutida até na sua própria pergunta, porque um cenário onde a liquidez segue farta e os preços dos nossos produtos se comportam bem e a vacina começa a funcionar, agora já em dezembro, né, já no Reino Unido, com certeza nos ajuda. Nos ganha tempo, no fundo, né? Porque nós temos questões aqui de natureza fundamental que são mais importantes do que os ventos que sopram de fora. Isso nos dá tempo, mas nós vamos ter cuidado dos nossos problemas na área fiscal, nas questões ligadas à produtividade, um clima geral assim ainda de muita incerteza, sabe? Essa preocupação que eu tenho é muito mais interna do que externa. Isso parece ser no fundo mais um capítulo de uma longa história, né? O Brasil se beneficiando dos momentos, vamos dizer, de abundância de capital, mas vulnerável a uma eventual reversão, que a gente nunca sabe muito bem quando acontecer, né? O clima lá fora é bom, eu diria nas bolsas é quente, talvez até demais. Então, assim, nós já estamos no segundo tempo da partida, talvez até na segunda metade do segundo tempo, na minha leitura. Então, eu estava ouvindo aí a sua colega falando antes, um pouco de diversificação, cautela, já vale a pena ter em mente. Bom, Armínio, obrigado, Paulo, e obrigado, Armínio, pela sua resposta. Eu vou pegar a próxima aqui. Primeiro, eu só queria fazer um registro aqui, é muito bacana estar com vocês dois. Na década de 90, o Armínio era o grande cliente no mercado de dívida externa, o Paulo Lema era o grande economista e eu era o trader. E a gente se conhece há muito tempo, então quase 20 anos depois, mais de 20 anos depois, a gente aqui nesse call, os três, no mínimo divertido. Então, bem-vindo, Armínio. É verdade. Prazer ter você conosco. Bom, eu queria falar um pouco de mercado de capitais, política monetária frouxa, política fiscal expansionista, e eu queria te ouvir um pouco a respeito do papel de mercado de capitais e como você espera que o mercado de capitais aqui no Brasil evolua nos próximos 12 a 18 meses com essa abundância de recursos que a gente está enxergando. Então, eu queria te ouvir um pouco. Bom, antes de eu dizer qualquer coisa, o prazer é recíproco. Nós temos muita história para contar. Qualquer dia desse a gente faz uma reunião mais relaxada e compartilha isso com os parceiros aí da XP. Tem muita história boa também. Mas voltando aqui à nossa realidade, assim, o mercado de capitais está mostrando uma pujança extraordinária no Brasil. Os fundamentos são bons, foi uma construção de décadas até. Nós participamos disso também, de um jeito ou de outro. Eu me lembro eu no Banco Central, tentando colaborar para o que foi uma revolução que saiu do setor privado, uma revolução de governança, né, de governança corporativa. Essa é o G desse ESG que está na moda agora, que ainda bem é uma belíssima moda, né, de meio ambiente, de sociedade, de governança. Então o mercado veio evoluindo, mas durante muito tempo você tinha no mercado um dinheiro fornecido, sobretudo pelo BNDES, nos períodos mais recentes,
muito barato, era um dinheiro muito abaixo da inflação. E hoje a gente está com a inflação baixinha, as taxas de mercado já não divergem das taxas, vamos dizer, do BNDES, e o mercado cobriu esse espaço. Isso é uma novidade da maior importância, porque havia uma preocupação muito grande aqui no Brasil de que uma redução do BNDES, que de fato andou muito avantajado aí nesse período, fosse deixar um buraco, né, para as empresas. E, no entanto, não foi o caso, né? E isso, com o dinheiro queimando na mão das pessoas, o pessoal ganhando 2% com o dinheiro parado, está funcionando como um combustível extraordinário. Então, eu vejo o mercado de capital fazendo o que ele tem que fazer, trazendo capital para as empresas, oferecendo alternativas para os investidores. São alternativas interessantes. Existe um elemento de risco no mundo do mercado financeiro. Eu acho que o investidor brasileiro vai passar por uma fase de aprendizado. Eu acho que essas são as origens da XP. Aliás, diga-se de passagem, sempre foi, né, uma casa preocupada em educar os seus clientes. Eu acho que o momento é esse. Perigos existem, mas as oportunidades também existem. Obrigado, Arminio. E, Arminio, voltando à primeira parte da nossa pergunta, falando um pouco sobre coisas a serem feitas no Brasil, né? Então, agora que a gente entra no segundo tempo desse governo, e lembrando governos anteriores, onde nem tudo está perdido no segundo tempo, já houve grandes avanços, inclusive no Plano Real, que foi feito na prorrogação do governo do Itamar Franco, e às vezes grandes surpresas ocorrem quando você menos espera. Mas, ouvindo o Richard Bach no painel anterior, quer dizer, eu acho que Brasília está tão centrada em si mesma e tão preocupada com divisões no Congresso, o presidente também não muito focado na agenda econômica, apesar da gente ter potencial de fazer coisas e aproveitar e surfar essa onda positiva, o que você acha que realisticamente pode ser feito, pelo menos em termos de contenção em matéria fiscal, em termos de saúde pública, em termos de conseguir ter uma recuperação mínima do PIB, além do carrego estatístico, né, do carry-over, de aumento de desemprego, e se isso é suficiente, num caso de uma reversão, de um reversal, a gente evitar uma dinâmica mais adversa de dívida pública. Eu estou muito preocupado, Paulo, com esse conjunto de fatores que você descreveu. Isso é um pouco quando eu toquei nesse ponto na sua primeira pergunta, eu imaginava que nós fôssemos ele. Mas o Brasil, já antes dessa crise, vinha se caracterizando de outra mega crise. Foram duas, assim, num período muito curto, né? Eu estava lendo um relatório. Nos últimos 6 anos, a renda por pessoa no Brasil caiu 12%. Normalmente, ela deveria ter crescido 12% nesse período. Então, imagina o que seria o Brasil hoje com uma renda 25% maior. Seria, vamos dizer, 20% maior para muita gente e muito menos gente desempregada, por exemplo, né? Então, nós estamos vivendo um momento apertado. A resposta do governo à Covid foi enorme, mas ela veio com um custo. Então, o Brasil hoje está com muita dívida. O Brasil não é Estados Unidos, não é Japão, não é França para ter tanta dívida. Isso é uma vulnerabilidade. Então, o Brasil precisaria abordar, a meu ver, 3 agendas, sem querer fazer uma longa avaliação, mas tem 3 grandes áreas que precisam de muita atenção. Uma delas é a área fiscal. O Brasil tem hoje uma âncora remanescente, que é o teto dos gastos, e que é uma âncora, eu diria, mínima. A meu ver, ela é até insuficiente se ela não for reforçada. Por quê? Porque a dívida vai continuar a crescer mesmo que o teto seja obedecido. E olha que provavelmente o teto, do jeito que está, não aguenta. O governo vai ter que aprovar algumas reformas. Elas estão sendo discutidas, acho que foi mencionado aqui no quadro, no painel anterior, então não vou ficar repetindo. Eu vejo o Congresso agindo de forma mais reativa do que proativa. Estou trabalhando com esse cenário. Não é um cenário ideal. É um cenário movido por medo, por um certo conservadorismo, um instinto de sobrevivência. E aí, o que poderia acontecer? Alguma versão dessas emendas constitucionais para reforçar o lado fiscal, que precisa, inclusive para poder
eventualmente redirecionar alguns gastos para a área social, que eu acho que vai seguir muito carente. Depois, fala-se em algumas outras reformas, uma lei que dê independência ao Banco Central, eventualmente algumas coisas mais difíceis. As duas grandes, enormes, que são bem mais complicadas seriam, então, uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é uma loucura, é difícil produzir aqui. O Brasil é um país que não está integrado a si próprio, em função do desenho aí do ICMS, por aí vai. Difícil essa reforma, está em discussão há muito tempo. A outra seria uma grande reforma do Estado. Nós temos um Estado grande, mas que tem muito espaço para melhorar. Tem muito gasto que não deveria acontecer, tem alguns gastos, como, por exemplo, na saúde, que você mencionou, que são, de fato, uma carência. Claro que tem espaço para tecnologia, gestão, crucial, mas falta. Então, isso é um quadro difícil, eu diria, bem difícil. Depois tem um segundo bloco, que tem a ver com, que inclui essas reformas também, que tem a ver com produtividade, com abertura da economia, com desburocratização, enfim, um número muito grande de pequenos aspectos da vida produtiva do país. Tá? Esse lado precisa também de muita atenção. E tem um lado que é o lado da desigualdade, que, a meu ver, se comunica com a política. E o Brasil, infelizmente, é um terreno muito fértil para populismos e aventuras, em boa parte porque tem essa situação da desigualdade, ou das desigualdades no plural, que inclui não apenas a desigualdade econômica, que precisa ser abordada. Sabe? O Brasil é um país onde as pessoas precisam acreditar que elas têm uma chance. Eu falo, sobretudo, de igualdade de oportunidade. Paulo, nós três aqui somos pessoas liberais e acreditamos, sobretudo, na igualdade de oportunidade. Uma rede de proteção social é indispensável, mas nós temos que ir muito além. E o espaço de oportunidades no Brasil para as pessoas está muito amarrado. Né? Então, é uma agenda muito grande. Se você é uma pessoa mais negativa, que eu não sou, embora hoje em dia eu tenha vários receios, isso é um problema, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade. Hoje, no curto prazo, vejo um ambiente político difícil, existem assim, inconsistências dentro do quadro, inclusive de agenda, de visão do mundo, inclusive entre as lideranças do país, algumas com uma cabeça mais liberal, outras não. Então, eu estou cauteloso com relação a esse espaço e vejo o Brasil mais se defendendo quando as coisas apertarem, algumas reformas acontecem, mas um caminho, eu diria, difícil daqui para 2022. Perfeito. Vou pegar mais uma aqui. Armínio, se você fosse chamado na eleição de 2022 por um candidato vencedor para assumir o Ministério da Economia, quais seriam as três coisas que você tentaria fazer nos primeiros 6 meses para poder colocar o país nos trilhos? Esse período, que seria tipicamente uma lua de mel, precisaria ser aproveitado para cuidar dessas grandes questões que eu já listei. E eu acho muito importante que o Brasil se mantenha pronto para aproveitar as janelas de oportunidade. Quem quer que venha a ser o próximo presidente, o presidente atual pode se reeleger, ninguém sabe. Mas, nesse espaço, nós precisamos fazer o que não foi feito, infelizmente, neste governo. Já diria, reforma do Estado, crucial, absolutamente crucial. Reforma da área tributária, inclusive da parte de imposto de renda, crucial. Ela conecta também com esse lado da desigualdade. Essas seriam, assim, as principais. O resto, aí eu diria que é guerra de guerrilha. Sabe? O governo tem que olhar, ter muita atenção no detalhe. Aí, a infraestrutura no Brasil. O que eu estou falando aqui? Infraestrutura é tudo. Vai desde a energia, aos transportes, às comunicações, um mundo de coisas que afetam o nosso dia a dia. Saneamento, estamos falando de água, esgoto. Então, hoje, a infraestrutura do Brasil é uma barreira ao crescimento.
tá? Porque dificulta a vida produtiva do país, é um espaço de investimento enorme, porque a demanda já existe. Quer dizer, tem alguns setores da economia brasileira, você vai falar com empresários, por que você não está investindo mais? Porque eu estou com excesso de capacidade aqui, minha fábrica está ociosa, não vou investir. A infraestrutura, a demanda já está lá. Então, é questão de organizar as regras do jogo, dar certeza jurídica e apostar. Aí eu acho que o mercado de capitais vai ter um trabalho, vai ter uma oportunidade enorme, um trabalho enorme. Mas hoje, a infraestrutura é uma barreira ao investimento, para concluir. Ela deveria ser uma locomotiva do crescimento. Então, isso é quase que uma espécie de alquimia. Vamos transformar a terra em ouro na área da infraestrutura. Então, acho que dar uma atenção a isso, pensar nesse grande tema da segurança jurídica, da segurança institucional em geral. Infelizmente, eu acho que tem muito ruído no Brasil hoje, muito ruído, muito desrespeito à ciência, muita coisa que não precisava acontecer, sabe? Outro tema que eu acho, para terminar. O Brasil devia ser um paraíso verde. Nós cabemos no nosso espaço. Aqui dá para imaginar uma qualidade de vida assim paradisíaca, mas a gente tem que botar esse país para funcionar e preservar o que é bom. Hoje o cartão postal do Brasil lá fora é a Amazônia, mas é um cartão postal ruim, porque a gente só apanha. E por quê? Porque o Brasil é percebido como sendo descuidado com esse tesouro, sabe? E nós não precisamos mais cortar uma árvore para produzir. A tecnologia hoje nesse setor é incrível, incrível. O Brasil pode alimentar praticamente o mundo inteiro sem derrubar mais uma árvore. Por que não? Mas aí vamos além. Poluição. Nossa, então, assim, eu acho que o Brasil tem muito espaço para se arrumar. No momento, nós estamos, infelizmente, mal. Acho que se a gente não encarar isso, a gente não vai resolver as coisas. Mas não precisa ser assim. Então, sei lá, eu iria por aí, nessa linha. Acho que ficou claro. Acho que são iniciativas super importantes e essa questão do meio ambiente é realmente crucial que a gente trabalhe melhor. Pegando uma carona aqui, Paulo, eu vou emendar com outra pergunta. Fala um pouquinho, Arminio, você aí na Gávea, e para quem não sabe, trabalhei na Gávea com a turma lá, fui seu colega com muito gosto, muita honra. Tema ESG, como é que vocês estão encarando aí na Gávea essa questão de risco socioambiental, do papel do investidor em relação às questões ESG? Acho que é um tema que está na moda. É um tema muito importante para nós, porque nós acreditamos que esse é um ganha-ganha. Nós não acreditamos que, para cuidar do meio ambiente, o né, de ambiente em inglês, para cuidar do social, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu acho que no Brasil uma redução da desigualdade é pró-crescimento. Existia uma ideia antiga que não, que você ou cresce ou distribui. Está errado. Para você criar oportunidades, você vai investir nas pessoas. Então, isso é totalmente compatível. Você tendo um país com menos discriminação, você vai ter as pessoas mais produtivas, mais felizes, vai incorporar mais gente ao mercado de trabalho. Então, o E, o S e o G da governança, esse eu acho que o Brasil avançou. Houve uma enorme derrapada aqui e ali, a Petrobras sendo o caso mais famoso. Mas eu acho que o setor privado no Brasil está passando por uma revolução, já não é de hoje. Eu acho isso sensacional, inclusive nas coisas públicas. Então, para nós, na Gávea, isso é muito importante. Isso são condições básicas. Claro que a nossa busca do bom investimento tem que ir muito além disso. Isso é uma condição necessária, não é suficiente para a gente investir. Mas eu acho que isso veio para ficar. E a nossa cara, pior é isso. Assim, a gente estava de bobeira isso, estava lá, era assim, uma bola quicando dentro da pequena área. E eu acho que o Brasil tem que estufar essa. Concordo. Obrigado, Arminio. Arminio, passando um pouco aí para a bola de cristal de inflação, juros e crescimento, como é que você está vendo 2021? Quer dizer, por um lado, tem todos os parâmetros externos positivos, eu acho que Wall Street talvez esteja otimista demais em relação às suas previsões, eu fico mais com o lado da OCDE, eu acho que você vai ter um efeito de cicatriz golpeando o estoque de capital, produtividade, mercado de trabalho, então esse repique de crescimento vai ser difícil no mundo inteiro, mais ainda no Brasil,
onde tantas coisas têm que ser feitas, especialmente na parte fiscal. Mas como é que você vê a retomada do crescimento? Há pessoas com preocupação com a inflação, que eu não tenho, a inflação a 4%. Eu acho que, no momento, os juros têm que estar vinculados muito mais a parâmetros externos e um juro real negativo. E como você vê a capacidade de reabilitar a conta de capitais tem sido a grande surpresa, né? Que, por um lado, obviamente, você teve um aumento da poupança privada enorme no Brasil e quase que equilíbrio na conta corrente, mas, por outro lado, uma saída de capitais enormes pelo lado de portfólio e uma queda, eu diria, metade no investimento direto estrangeiro, talvez em parte ligado ao tema que você e o Berenguer estavam discutindo sobre a questão ambiental, e eu acho que o Brasil pode fazer coisas em relação à parte ambiental e de ser um pouco mais green-friendly e tirar um dos obstáculos que eu acho que está afastando investidores diretos ao país. Como é que você vê esse trinômio juros, câmbio e crescimento? Olha só, muita coisa nessa equação. Do lado externo, para começar rapidamente, eu vejo como você, eu esperava mais. O Brasil sempre foi, do ponto de vista estratégico, um destino de investimento natural, então os investidores aguentam algum desaforo. Do lado externo, nós temos um problema muito sério, que é o que está acontecendo na América Latina, tá? Então, vamos lá, tem muita liquidez, mas eu acho que a América Latina saiu do mapa. Por quê? A Venezuela evaporou, um país que é um estado falido, a Argentina quebrou de novo, o Chile, que era a menina dos olhos da região, está penando, e o México, com NAFTA, com tudo, não cresceu. Tá? Então, assim, a América Latina, como um destino estratégico, está mal na foto. Isso acho que nos atrapalha. A conta corrente, com essa recessão dupla que nós tivemos e com o câmbio depreciado, para mim, devia ter reagido muito mais. É um sinal que a nossa economia também está sem muita elasticidade aí nessa área. Tá? E tem um terceiro ponto que me preocupa bastante, pouco citado, que é uma fuga de pessoas. Muita gente fora. Desculpa falar, o próprio Paulo saiu para estudar e voltou durante pouco tempo, porque a vida trouxe ele. Mas hoje tem gente saindo daqui hoje. Né? Eu saí, passei 12, 13 anos da minha vida fora também, voltei e tal. Então, enfim, essa saída, essa fuga de talentos é bem preocupante, sabe? Enfim. Aí o resto, assim, tudo bem. O Brasil hoje tem o juro baixo, câmbio dólar alto, isso é bom, e muita capacidade ociosa, muito desemprego, e isso deveria ser um espaço para uma recuperação cíclica boa. Ela está meio travada por essas incertezas todas, sabe? Eu acho que o Brasil assim, é um país que tem muita incerteza e pouca confiança. Então, eu espero algum crescimento. Eu hoje me preocupo com a inflação a curto prazo, mas como eu vejo essa economia tendo dificuldades, é difícil dizer até onde ela vai. Infelizmente, nós na América Latina temos bastante experiência com a combinação de inflação mais alta e crescimento baixo. Então, a gente tem que fugir dessa armadilha. Tá? Eu vejo o Banco Central fazendo um bom trabalho, dificílimo estar no lugar deles. Eu acho que eles estavam numa pequena armadilha hoje, até essa semana tem Copom. Essa coisa de dar a tendência da taxa, essa orientação, traduzindo do inglês, num momento de tanta incerteza, deixou de fazer sentido. E eu acho que o Banco Central, inteligentemente, está fugindo disso. Vai fazer o que for necessário. Mas eu vejo, sobretudo, a questão maior para mim é confiança. Para que o Brasil pudesse desfrutar de uma recuperação cíclica forte, deveria estar acontecendo, vai ser preciso um algo mais. Sabe, um algo mais. É a resposta com relação à saúde, com a Amazônia, as questões ligadas ao mundo político, polarização. Isso tudo cria um ruído e aí todo mundo para. Sabe? É isso. Tem hoje uma dissonância entre o mercado, que está turbinado pelo juro de 2%,
e a economia real que ainda está muito machucada. Você falou em cicatriz, está ali meio rasgada e tal. Esse é um pouco, essas são as forças antagônicas. Eu estou exatamente como você, eu espero uma recuperação, sim, mas modesta. Arminio, você tocou no Banco Central, nos desafios que a diretoria do Banco Central tem em relação à política monetária. Queria que você comentasse um pouco a respeito do papel do regulador, especialmente os últimos presidentes, em relação ao fomento de novas tecnologias e de mais competição no mercado. Qual que é a tua visão? Esse papel por parte do regulador é importante? Isso está surtindo efeito? Tá, sim. Eu vejo uma abertura importante na cabeça do Banco Central, já passei por lá 2 vezes. É muito fácil você chegar lá e ficar com medo, pô, não vou deixar isso aqui andar muito, porque pode dar problema e tal. Eu acho que o Banco Central está agindo de maneira muito competente, ousada, onde dá para ousar. O sistema financeiro está passando por uma revolução. Eu acho que é uma revolução pró-cliente, mas o sistema, ao mesmo tempo, está sólido. É muito importante também. Você não quer, de repente, liberar o sistema, como está acontecendo, e deve acontecer, e amanhecer com uma crise. Acho que não tem isso também no radar. Os bancos no Brasil estão tendo que se adaptar. Há não muito tempo, uma rede de agências era essencial e era uma barreira à entrada de concorrentes no Brasil, que muitos desistiram, porque o Brasil já estava mapeado e ocupado. Hoje, a rede de agências é, às vezes, vista mais como um custo, né? Então, os concorrentes, como a XP, usando tecnologia, usando uma mentalidade, vamos dizer, século XXI, estão gerando resultados incrivelmente bons. Eu estou bem otimista, porque eu vejo isso acontecendo de uma maneira que ela traz produtividade do lado das empresas e traz bons serviços e custos mais baixos do lado dos clientes. Os intermediários vão estar concorrendo, mas o tamanho do bolo é um bolo que tende a crescer, porque o mercado de capitais está crescendo, a gestão de risco passou a ser um fator na vida das pessoas, foi discutido aqui antes de nós 3 começarmos a conversa. Acho que isso daqui não é um jogo onde o que um ganha o outro perde. Eu acho que a minha crença aqui é que esse mercado vai se desenvolver, vai ser um período de aprendizado, vai ter altos e baixos, as pessoas têm que estar cientes disso, mas é um ganha-ganha. Acho que é assim, 2 mais 2 é igual a 5. Obrigado. Você falou sobre algumas medidas que a gente poderia tomar nesses próximos 2 anos. Uma parte dela tem a ver com a política de comércio exterior, abertura comercial. E temos um novo governo nos Estados Unidos que eu acho que é um pouco mais friendly, apesar de ter uma linha bem diferente do que o nosso atual presidente, mas eu acho que em relação ao multilateralismo, em relação à diplomacia, em relação a abrir a negociação no comércio exterior, eu vejo uma oportunidade muito interessante para o Brasil em relação a se recuperar como o centro na América Latina de referência, como sempre foi diplomaticamente, e, ao mesmo tempo, poder resolver essas 2 coisas de maneira simultânea num quiprocó, seja no sentido de abertura, acordos comerciais com os Estados Unidos, talvez até aproveitar para pegar parte da corrente de produção de insumos do comércio internacional que está saindo da China e, ao mesmo tempo, conseguir negociar alguma coisa em relação a meio ambiente. Como é que você vê o espaço diplomático no Brasil para poder fazer coisas no que faltam nesses próximos 2 anos? Olha, eu vejo um espaço enorme. Ele é diplomático e político. Eu também incluiria o lado político, porque, de certa forma, o estilo de governo americano, nesse período da administração Trump, deu uma certa força aos instintos mais populistas, autoritários que existem aí pelo mundo afora. Então, acho que isso para nós é muito bom. Depois, no que diz respeito à economia, o Brasil vem há anos apostando num caminho multilateral
na abertura, mas assim, com entusiasmo limitado na área do comércio. Na área do investimento, sim, o Brasil trabalhou bem e deu certo. Na área do comércio, não. E havia, em função de uma série de dificuldades que existem, vamos dizer, para quem quer empreender aqui no Brasil, empresas que querem crescer, nós estávamos parados numa espécie de armadilha, porque, de um lado, você tinha uma economia fechada, com muito subsídio, com muita vantagem, vamos dizer, artificial, mas com muitos problemas também, uma carga tributária alta, regras trabalhistas complicadas, uma infraestrutura deficiente, um custo do capital muito alto. Então, você falou do quiprocó, traduzindo, tem um espaço de convergência muito grande, que está acontecendo. Está difícil de ver isso, mas está. Por quê? Porque olha para trás. O que a gente já teve? Reforma trabalhista, foi uma boa reforma. Teve alguma coisa na desburocratização. A lei de liberdade econômica trouxe progressos. Acho que tem mais a... Tem uma reforma tributária no horizonte. Ela já está mais ou menos desenhada, né? Então, e o custo capital caiu, o juro caiu, a governança está aí também. Então, eu creio que hoje é possível avançar numa agenda de abertura que nós aqui, vocês também, nós liberais, faz unilateralmente, gradualmente, mas unilateralmente. Eu faria. Se o Brasil ficar esperando um grande movimento multilateral, acho que é melhor sentar. Quer dizer, nós estamos esperando há décadas. Às vezes, a gente estava esperando porque a gente não queria fazer, tá? Muito francamente falando. Eu acho que era mais por aí. Mas eu acho essa agenda combinada, a abertura, dando condições ao mundo empresarial de se adaptar, é boa. Por exemplo, a própria indústria, eu próprio já cansei de dizer que absurdo os subsídios do BNDES. Isso aí acabou. É verdade, mas a indústria é muito mais tributada do que o setor de serviços. Também tem que olhar esse lado, né? Tem um espaço bom aí para se trabalhar. Está meio parado, tá? Isso está meio parado, mas que está aí, está. Aproveitar um momento também, eu acho que o consumidor não vai fazer grandes coisas, nem vai sair respondendo, importando. Então, quer dizer, eu acho que, em termos macro, também é um momento que é propício, você reduz o custo de capital, permitindo mais importações de bens e máquinas, e com isso tem um ganho de produtividade. Eu acho que seria um bom momento. Eu também acho. Tem um negócio que você falou, você usou a palavra cicatrizar, tal, scarring. Eu acho que tem um pouco isso também aqui, sabe? Eu acho que a gente meio que ficou para trás. Então, mas enfim, de novo, como eu gosto mais do copo meio cheio, eu acho que dá. Acho que essa é a aposta. Isso o Brasil não vai a lugar nenhum. Mas dá um pouco de medo, porque as pessoas dizem assim, não, você vai me tirar esses tubos aqui, eu estou entubado no hospital. Se você tira o tubo e eu não consigo respirar, eu vou morrer. Um pouco isso. Tá? Mas eu acho que o empresariado brasileiro já sacou. Eu acho que isso aí é um grande avanço, sabe? Grande avanço mesmo. Arminio, minha última pergunta aqui. Qual o seu setor que você mais gosta da economia, que você concentraria suas apostas nos próximos 12 meses? Vamos lá. O setor vitorioso... Alô? Estou te ouvindo. Não, meu computador, eu vou falar, embora eu não esteja vendo vocês devem estar me vendo. O setor, agora, de mais sucesso é o agronegócio. Tá? Agora, como tudo no mundo dos investimentos, a gente tem que olhar, num determinado momento, qual é o preço. Né? Eu acho que o Brasil é um país grande o suficiente para ter de tudo aqui. Tá? Então, assim, hoje, eu acho que tem alguns setores que tendem a crescer, que não são assim, muito tradicionais, que a gente devia olhar também. Setor de saúde, fantástico. Alguma coisa na área da educação vai ter. Infraestrutura, eu acho que vai ser incrível. E eu espero que isso aconteça da maneira certa. Qual que é? É, assim, investimento de longo prazo, mais seguro, e com rendimento um pouco mais modesto, mas ele oferece menos emoções. Então, fora o lado do agronegócio, que é um Brasil estrela, esses outros 3 setores
eu acho, assim, eu acho um bom lugar para uma pescaria. Muito obrigado. Prazer, gente. Prazer muito grande. Paulo, você tem Muito obrigada. Desculpa, podem seguir. Vocês têm mais 5 minutos e 41 segundos. Então, eu queria aproveitar, Armínio, a tua experiência como participante do Policy Community de ex-Central Bankers, um pouco tua visão do endgame, de como acaba essa grande confusão, que, por um lado, a boa notícia é que acho que a gente começa a ver já expectativas de uma solução para a questão do coronavírus no ano que vem. No entanto, os excessos, alguns necessários, que foram feitos na parte fiscal, mas as distorções causadas não só por juros negativos, mas também pela atuação, os dois maiores traders são o ECB e o Fed. Eu tenho até medo de entrar no Treasury Market, sei lá o que o Fed de Nova York vai resolver fazer no 10-year. Então, nesse mundo que você realmente tem um imposto enorme à poupança, você incentiva o over-leveraging, você tem um setor corporativo non-financial extremamente sobreendividado, e distorções na parte de restaking. Você tem indivíduos, pessoa física, são os maiores compradores de calls de ações do mercado americano, e força o investidor a tomar altíssimo grau de volatilidade, alavancagem e abdicar de liquidez, né? Quer dizer, isso não é uma coisa boa. Quer dizer, quando você olha as carteiras, eu mesmo era um 60-40 mais fixed income do que renda variável, hoje estou forçado a ser all equities, senão realmente a inflação me come. Como é que esse negócio acaba? Como é que você vê a evolução desse cenário e o long term? Eu vejo no mundo monetário e fiscal um mundo perigoso. É gostoso enquanto as coisas estão andando, mas assim, até por acaso, ontem, esse fim de semana, no sábado, esse fim de semana, a gente teve reunião do Grupo dos 30, do qual eu faço parte, remota. E assim, o que é o paradigma hoje? Na área monetária, com as mudanças no Fed, você tem um viés expansionista. O cara diz assim, não, eu vou tolerar um pouco de inflação, isso é público. E na área fiscal também, porque agora o pessoal está dizendo o seguinte, olha, o juro caiu, vai ficar baixo para sempre, então você pode carregar mais dívida, porque o custo da dívida é mais baixo. Então, e aí também existe um viés expansionista. E o meu receio é que, do ponto de vista de gestão de risco, esse sistema seja uma fábrica de bolha e também uma fábrica de fragilidades, né? Então, essa é a minha preocupação. Eu acho que nesse jogo aqui a gente está também já na segunda metade do segundo tempo. Ele exige uma reação da economia real para validar o que está por aí de preço. Uhum. É por aí. Então, eu acho um modelo assim, onde o foco das políticas públicas, das pessoas, fica meio prejudicado, porque todo mundo acha que com política monetária e fiscal você resolve todos os problemas. E você não resolve. Você não vai resolver o problema da qualidade da educação, da qualidade do meio ambiente, das pandemias, da mudança climática, da produtividade em geral, das questões complicadíssimas hoje ligadas à chegada da Ásia no mundo, com as questões ligadas à religião, a terrorismo. Então, assim, eu acho que a gente está um pouquinho anestesiado por um sistema que pode ser um viés de brasileiro. Quando eu falo com meus colegas lá fora, tem um ou outro mais agressivo, você conhece bem a turma, você assim, não, você não está falando isso porque você é do Brasil. Eles falam isso. Eu falo assim, pode até ser, mas presta atenção, porque o Brasil é uma espécie de laboratório e, infelizmente, muitas dessas tripulias dão errado. Tá? Pode durar um tempo, tá? Mas então eu tenho um pouco essa cabeça. Vai indo, enquanto a festa estiver, enquanto a música estiver tocando, vai dançando, mas toma um certo cuidado, porque eu acho que assim, é o uso exagerado sei lá, de esteroides, de cortisona no paciente. Você fica tomando cortisona há muito tempo, cortisona monetária, cortisona fiscal, isso aí
não me agrada. Eu também, Armínio, eu compartilho. Eu acho que às vezes vale a pena deixar bastante excess return na mesa e ter alguns instrumentos um pouco mais conservadores e protection against inflation, hedges. Do contrário, você pode se surpreender e, como a gente sabe, market timing nunca funciona ainda. Então, be careful. É isso aí. Obrigado, Armínio. Prazer imenso falar com você. Prazer meu. também. Muito Valeu, bom, pessoal. Obrigado. Obrigado, Armínio. Uma honra. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. Valeu. Obrigadão. Obrigado.